Fala galera, eu sei que você está aí do outro lado, ainda com a cabeça inchada por tudo que aconteceu ontem, a virada vergonhosa que o Fluminense levou do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E eu sei que é um sentimento muito válido, porque o ano do Fluminense tem sido isso, recheado de vexames, desde o começo do ano. Quase foi eliminado do Carioca pelo Botafogo, eliminado daquela maneira na Libertadores, eliminado daquela maneira na Sul-Americana. Aí vai para a Copa do Brasil, claro, não foi um vexame, perdeu para o Corinthians daquela forma, mas com aquele final de jogo, com aquele grande finale, entregando 2 gols no Maracanã em casa, num momento decisivo, e aí vai para um jogo desse contra o vice-lanterna do campeonato e leva uma virada. E o que mais me incomoda é não ver essa revolta partindo de dentro para fora. Óbvio, não expor ninguém, não citar o nome de ninguém, mas demonstrar essa indignação e não tratar uma derrota como a de ontem como se fosse apenas mais uma. E eu vou trazer aqui uma resposta que o Fernando Diniz deu em entrevista coletiva de ontem, que me incomodou bastante, que eu comentei na live, mas que queria trazer aqui também, até de certa forma deselegante, para um repórter que fez uma pergunta normal e completamente pertinente, que é uma pergunta que não foi feita só com base no resultado, não, com base no que aconteceu no jogo, não, porque é uma crítica, um fato que a gente vem apontando há muito tempo. Por que Felipe Melo tem vaga cativa no Fluminense? Mesmo não jogando nada para justificar isso. Só que quando pergunta de Felipe Melo para o Diniz, meu amigo, sai da frente. Sai da frente porque sai atropelando todo mundo. É incrível. Deixe seu like aqui, por favor, se inscreva no canal, aqui no canal do Léo, se você não está inscrito. Notícia, você sabe que vem primeiro aqui, você sempre está muito bem informado. Então deixe seu like aí, que é muito importante. Enfim, ative as notificações também, para você não perder nada. E galera, a BR4Bet vai fazer um sorteio em breve de uma camisa oficial da Seleção Brasileira para vocês. Fiquem ligados que em breve eu vou divulgar aqui as regras bonitinho, como que vai ser, mas aqui no canal do Lessa você vai concorrer a uma camisa oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O link está aqui, ó, da BR4Bet na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Você pode ir lá se inscrever, fazer o seu depósito de R$20. A partir de R$20 você tem bônus em dobro para começar a apostar aqui no canal do Lessa. Quem apostou no Fluminense ontem, pelo amor de Deus, não precisa nem falar. Mas acontece, faz parte. Vai lá na BR4Bet que você ganha esse bônus em dobro até R$300. Fique atento às regras aí. BR4Bet é uma das casas que mais vem crescendo desde o ano passado aqui no Brasil e vai te presentear, se você tiver sorte, claro, com uma camisa oficial da Seleção Brasileira aqui no canal do Graça. Vou deixar aqui o link aqui. Vai lá, se inscreva, não fique fora dessa. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então já vou direto ao ponto aqui e vou colocar aqui a resposta do Diniz, a qual eu me referi na entrevista coletiva de ontem. Você citou a bola parada, né? A bola aérea, de fato, incomodou muito o Fluminense ali no jogo. E o Atlético tem esse ponto forte, né? Na bola, o próprio pênalti era uma bola aérea, o gol de empate é uma bola aérea também que sobra para o chute. Não seria um jogo para o David Braz, no lugar do Felipe Melo, o David Braz que é melhor nessa bola aérea para entrar num jogo desse? Bom, o Thiago Lima, um repórter super competente, meu amigo Thiago lá do GE, ele faz um questionamento completamente pertinente. Só que ele pega o que aconteceu no jogo para meio que respaldar a pergunta dele, o que é normal também. A gente viu uma chuva de bolas aéreas, mais à frente eu vou falar, porque o Thiago e a gente não está falando isso aqui depois do jogo. Eu já questionei, eu e outras pessoas, acredito, todo mundo questionou a opção da manutenção do Felipe Melo, mesmo tendo 2 zagueiros, inclusive altos, no banco de reservas, independentemente da questão da bola parada. É uma crítica que a gente já vinha fazendo. Então não é apenas após o jogo. Não, discordo. Isso é você comentar, que é uma coisa meio estranha, assim. Por que você acha que o jogo do Atlético Goianiense é o jogo aéreo mais forte? Os outros jogos você viu eles fazendo muitos gols de bola aérea? Ou você está Você analisando? pode não ter feito vários gols de bolas aéreas, mas é óbvio que é um artifício que o Atlético Goianiense utiliza. Utiliza bastante. O time tem pouca qualidade técnica. Joga a bola na área, tem zagueiros altos, ou foi apenas uma coincidência? Não é um ponto fraco do Fluminense a bola aérea? Assim, algo que chame tanta atenção para os caras começarem desde o início do jogo, forçando bola aérea o tempo inteiro? Pelo que aconteceu no jogo. Depois que aconteceu no jogo é fácil. Era muito mais justo você falar o Atlético Mineiro, a bola aérea, que tem jogadores que tem muito volume de ataque, tem falta perto, grandes batedores, o time alto também.
Então, depois que acontece o jogo, a tua análise fica uma análise muito fácil, que eu já falei mais de uma vez que é um dos problemas que a gente tem. Analisar depois que acontece o jogo. Depois que aconteceu o jogo, foi o que aconteceu. Ah, sim, depois que aconteceu o jogo, foi o que aconteceu. Então a gente não pode analisar depois que acontece o jogo. O que acontece no jogo a gente não pode analisar porque já aconteceu. Você consegue compreender isso? É claro que a análise ela não pode ser tão rasa, né? Você tem que levar em consideração o contexto de uma situação, seja ela qual for, em qualquer análise que você for fazer. Mas não tem como você ignorar o que aconteceu no jogo, gente. Óbvio que você tem que citar. Você é massacrado com bola aérea o tempo inteiro no jogo. Você perde quase todas. E não toma nenhuma atitude para resolver isso. Como é que você não vai questionar? Só porque já aconteceu? Então o repórter que está ali não pode questionar algo que já aconteceu no jogo? Isso para mim não faz o menor sentido, desculpa. O Atlético Goianiense, ao contrário, estava tomando gol. Se você lembra da Copa do Brasil, eles perderam a vaga lá na arena da Neoquímica por conta de bola parada. Tomaram acho que 3 gols de bola parada. Então esse não estava sendo o ponto forte do Atlético Goianiense nesses jogos passados. Foi isso. Que se fosse uma coisa desse tipo, mas também isso não é uma coisa. O futebol não é você pegar uma coisa, isso é uma coisa muito fácil de se fazer e estraga as análises. A gente pega uma coisa, a gente quer justificar a derrota por aqui pelo olhar mais fácil. A gente não toma o gol porque tem uns. Então, se o David Braz estivesse lá, a gente não ia tomar gol. O que tem a ver o David Braz com a bola, que os gols, as chances que eles tiveram? Em que momento o Thiago Lima falou isso? Que se o David Braz estivesse em campo, o Fluminense não teria perdido o jogo. Em que momento o Thiago falou isso? A pergunta que ele faz tão somente é se o David Braz não seria uma melhor opção. Só isso. Apenas isso. Ninguém está falando que se o David Braz estivesse jogando, o Fluminense iria perder o jogo. Ali tem marcação individual, tem marcação zona, a bola fica peperecando na área. Então o David Braz, a bola ia mirar o David Braz e o David Braz ia tirar todas as bolas. Por exemplo, o Atlético Paranaense jogou o David Braz. Pô, ridículo isso aqui, cara. É ridículo. Desculpa, Diniz, perdão, mas isso aqui é ridículo. E já perdemos o jogo por causa de um gol de bola parada. Mesma coisa, escanteio. Então não é isso, não foi por conta disso. Porque a gente fica naquela de cometer as injustiças de crucificar alguém. Ou um jogador, ou, de repente, o treinador. Mas não foi isso. Não perdeu por conta disso. Eu posso falar para você assim que a gente pode ter ganho o jogo. O Felipe Melo tem uma saída boa pra caramba. A gente saiu quase todas as bolas no primeiro tempo e criou inúmeras oportunidades. Se a gente continua saindo como saiu. Cara, ele conseguiu encaixar um contexto em que a saída de bola do Felipe Melo é muito boa e por isso o Fluminense estava jogando bem. É impressionante, gente. É surreal a paixão por esse jogador. É inacreditável isso, cara. Então, já que ele fala que é muito teórico, é tudo teorias. Ah, se o David Braz estivesse em campo, a gente ia ganhar o jogo. Então, eu quero que o Diniz me diga o quanto essa série de bola do Felipe Melo fez o Fluminense ganhar jogo. Quais jogos o Fluminense ganhou para essa série de bola? Você tem como mensurar isso? Tem como especificar isso? Tem? É claro que não tem. Só que o que a gente está vendo é um jogador que está sendo danoso ao time. Foi em vários jogos. Que tem a sua qualidade, sua importância, evidentemente, mas que não está bem. E mesmo assim é mantido com os jogadores da posição no banco de reservas. Então, quantos jogos o Fluminense ganhou graças à excelente, maravilhosa, incrível série de bola do Felipe Melo? Eu queria entender aqui, eu queria poder mensurar esses dados aqui, já que a gente não pode, porque se o Fluminense ganha com um passe do Felipe Melo, lançamento de 50 metros do Felipe Melo, aí na coletiva ia poder elogiar depois do jogo, depois do que aconteceu. Mas a crítica não pode ser feita. É brincadeira, cara. E marcando alto, marcou, nem chance de ter bola parada eles iam ter no segundo tempo. Então é um conjunto de coisas. Não dá pra gente fazer uma análise assim, pegar uma coisa que é complexa, fazer uma coisa simples para jogar para fora para a torcida, para justificar o resultado do jogo. Não foi isso que aconteceu, na minha opinião. A gente sofreu de bola parada, mas não por conta que um jogador jogou e outro não jogou. Eu acho que isso é muito ruim fazer uma análise desse tipo. Então, assim, minha opinião, até deselegante essa resposta, falando que tá jogando pra galera, como se o Thiago quisesse arrancar uma resposta para jogar pra galera, quando o questionamento é completamente pertinente. Ninguém tá falando que o Felipe Melo foi o culpado, ninguém falou isso, que ele foi o responsável, até porque não foi. Nesse jogo, ele não cometeu nenhuma falha grotesca. Foi uma falha, foram falhas absurdas do conjunto. Ninguém apontou culpado aqui, ninguém tá querendo esconder. Só que o desespero para defender Felipe Melo
e alguns jogadores, como já foi com o Wellington, é tão grande que aí parte para um ataque completamente desnecessário. Para uma intenção que em nenhum momento o repórter teve, eu tenho certeza disso. Repito, uma pergunta pertinente. E outra coisa, o Fluminense não estava marcando lá na frente no primeiro tempo. Começou o jogo assim, mas depois foi recuando e o Atlético Goianiense foi tomando espaço. Quem estava marcando a saída de bola era o Atlético Goianiense e dificultando bastante, inclusive a criação do Fluminense, que não fez o primeiro tempo bom, não. Não merecia ter vencido por 2-0. Como quase saiu ganhando do primeiro tempo, vencendo por 2-0. Não merecia. Estava com sérias dificuldades no jogo. O Atlético estava com muito mais posse de bola e dominando mais o campo. Porque ele dá a entender que com a saída de bola do Felipe Melo, o Fluminense estava jogando bem, estava saindo bem para o jogo, e não estava, assim, não era essa a realidade do jogo. Então ninguém aqui está apontando. O que falta, Diniz? Um pouquinho de humildade. Um pouquinho de humildade e de um pouco de revolta que eu tenho certeza que você tem no vestiário, na beira do campo, mas para transparecer isso um pouco para o torcedor. Vamos admitir que houve erro. Porque o Diniz não mexe no time quando o time está pedindo socorro. O Fluminense levou uma chuva de bolas para a área, tira o Felipe Melo, acho que o André vai para a zaga, Caio Paulista na lateral, e o jogador baixo na área, coloca mais um jogador baixo na área, e o Fluminense sendo massacrado com bola aérea, e não entra o cara alto para tirar essas bolas. Qual o sentido dessas alterações? Não mexeu no time como o time pediu socorro até os 36 do segundo tempo, e quando mexe, aí vem aquela 3-4 de uma vez só, uma bagunça do cacete, e aí vira o que virou. Sendo que o time estava pedindo arrego já desde os 15 do segundo tempo. Já tinha perdido, já estava sem perna, já estava sendo massacrado pelo Atlético Goianiense. Desde os 15 do segundo tempo. E aí, na entrevista coletiva, recebe uma pergunta que é, repito, pertinente, e aí falar pro repórter que tá jogando pra galera. Pô, peraí, pô. Vamos reconhecer os erros. Não precisa apontar o dedo, expor. É óbvio que não vai expor, apontar o dedo na cara de ninguém. Não vai expor ninguém, não espero isso. Não sou idiota. Mas, pô, vamos reconhecer. Tem que chegar na entrevista coletiva e falar desculpa, torcedor do Fluminense, por essa atuação trágica. Essa atuação horrível que nós tivemos hoje. Perdemos nós como grupo. Eu errei, o grupo errou, todo mundo errou. E a gente vai trabalhar para não repetir isso mais. Em vez de ficar usando argumentos que toda vez que você vai criticar um jogador do Fluminense ou uma opção dele, é sempre isso. Ah, mas depois do jogo é fácil. Ah, mas não pode, quer escolher, quer sacrificar um jogador, quer apontar o dedo na cara do jogador, quer expor. Então, assim, a gente não pode fazer crítica nenhuma depois do jogo, porque sempre, vocês podem reparar, sempre a resposta vai ser a mesma. Tem horas que a análise realmente é mais rasa, tem horas que a análise do futebol ela é mais simplória mesmo. Porque é tudo muito complexo e tal, mas tem uns detalhes aqui, outro ali, né, que o jogador podia ter tocado para cá, para lá, mas escolheu a opção errada, que o mental afetou, que é isso e aquilo. Então, meu amigo, é impossível analisar futebol assim. A gente não poder analisar os erros que acontecem em campo, fica impossível. É a minha visão, pelo menos, não sei que vocês concordam, mas eu acho que falta um pouco de humildade para reconhecer os erros, quando se erra, de todos os lados, e mostrar revolta para o torcedor depois de uma partida horrível e um resultado, um vexame como esse. Acho que é o sentimento do torcedor, acho que é o mínimo que a gente deveria ter, em vez de ficar dizendo que o repórter está lá jogando para a galera, rebatendo uma pergunta completamente coerente dentro do contexto. É isso, deixe seu comentário se vocês concordam, se vocês não discordam, mas enfim, é um desabafo que eu precisava fazer, porque é uma coisa que está entalada aqui desde ontem e eu queria compartilhar isso com vocês. Quero ouvir também vocês, comentem, compartilhem aqui, espalhem os vídeos aí, esse vídeo aí para todo mundo. Eu acho importante a gente fazer essa reflexão, porque quando acerta, eu estou aqui para elogiar, como sempre elogiei. Quando erra, eu também vou criticar, e vai ser assim com todos. Um abraço, galera, tamo junto.